Anunciando a palavra do Senhor. Somos membros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Conde Tubia 168. Estamos ali reunidos nas quarta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite, aguardando a vossa visita. E nesta manhã não é diferente. Estamos anunciando um Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário pelo meu e os nossos pecados. E este é o motivo de nós estamos aqui participando e oferecendo este evangelho, as boas novas de salvação, o evangelho que transforma o homem do seu pecado, um evangelho que transforma o homem daquilo que não é agradável
mas antes ele diz: idem, e nós estamos aqui trazendo essa palavra, anunciando o Evangelho do Senhor, através dos teus servos, que aqui estão nesta manhã, tocando os seus instrumentos, louvando a Deus, porque um dia também eles estavam neste mundo, viu o pecado, e hoje, pela grande misericórdia do Senhor, aqui está louvando o seu nome, sendo grato a Deus por tudo que ele tem feito, porque um dia encontrou também esta palavra e aceitou como Jesus Cristo no seu coração, e hoje ele é uma testemunha da sua palavra, e hoje nós não nos envergonhamos de pregar esta palavra aonde Deus nos mandar, em praça pública, na faculdade, no colégio, aonde você trabalha, aonde você mora, ao seu vizinho. Pega a palavra do Senhor e diz para ele que Jesus Cristo é o único caminho que leva aos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. E nesta manhã que nós estamos oferecendo este caminho para você. Aceita a palavra de Deus. Nesta manhã você está tendo uma grande oportunidade. E aqui nós estamos oferecendo não o bem, não oferecendo riqueza, não oferecendo outras coisas, mas nós estamos oferecendo Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário um dia, derramando sua última gota de sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele diz também: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para morrer em morte de cruz, o seu único filho que ele tinha. Ele mandou a terra para sofrer. Jesus Cristo sofreu nessa terra como eu e você, teve os seus problemas, passou por angústia, por tudo ele passou, mas ele nunca negou que era filho de Deus. E ali Jesus, vendo o seu único filho, disse: filho, vai e morre na cruz pelo pecado daquele povo que é carente de salvação. E nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é por este motivo que aqui nós estamos pregando e anunciando as boas novas de salvação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. De regras, nós a seguimos porque acreditamos que nela está contida toda a verdade, e toda a verdade sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que morreu por nós, e nós cremos que é o nosso Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus, certa vez, disse a alguém que o procurou, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Está escrito em João, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. E se observarmos bem, a gente vai descobrir que Jesus não encontrou dentro do vocabulário humano uma palavra capaz de qualificar a grandeza, de quantificar a grandeza do amor de Deus. Ele disse: Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira grandiosa, de uma maneira indescritível, de uma maneira inenarrável, de uma maneira incompreensível à mentalidade humana, de uma maneira jamais decifrável pelo pensamento humano. Deus amou o mundo de uma tal maneira, e esse amor se manifestou na maneira que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas alcance a vida eterna. E João, mais tarde no epístola, escreve que a vida eterna é essa, que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce tivesse a salvação, a vida eterna. E nós estamos aqui, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que dissemos,
é feito para Ele, por Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. E a Bíblia diz que o desejo de Deus, o maior desejo de Deus, o único plano que Deus tem para a vida do homem é a salvação. As outras coisas são consequências. Que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. E nós estamos aqui porque Deus está no céu e nós estamos aqui para representá-lo, como embaixadores do reino dele, para dizer que ele vive e reina para todo sempre. E todo aquele que nele crê não há de perecer, mas vai herdar a vida eterna. Amém. Terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Eu acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui pão de seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Estou bem, mas já estive mal. Sou um dia que sou, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus, amém? Nessa manhã que o Senhor nos proveu estar aqui, eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos de seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Eu quero que vocês prestem atenção no verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que o Senhor, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, Ele vinha de um dia em que Ele havia multiplicado pães e peixes, e muitos que estavam com eles, ali aquela multidão, comeu e participou daquele milagre, experimentou das obras do Senhor. E já no dia seguinte, aquela mesma
multidão que pôde experimentar do milagre, ao ouvir um discurso mais duro do nosso Senhor Jesus, o abandonou. E muitos dos discípulos que estavam com Jesus o abandonaram também. Mas quando Jesus ele se direciona aos 12, Pedro ele diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu quero te perguntar essa manhã, quando as coisas ficam difíceis, para quem você vai? Quando as coisas não saem da maneira que você deseja, para quem você vai? Uns vão para as bebidas, outros vão para outro tipo de vício, outros recorrem a pessoas, mas eu quero dizer para você esta manhã, para quem iremos nós? Se só Jesus Cristo ele tem palavras de vida eterna, e nós temos crido, e não somente crido, nós temos conhecido que Cristo ele é o Filho de Deus. Então essa manhã eu te convido a ir até Ele, a se achegar até Ele. Aquele que vem até Cristo reconhece que Ele é o Filho de Deus. Fique com essa palavra essa manhã em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro eu quero dizer a todos que Jesus ama a todos. Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Jesus falou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Por isso, para onde você olha, é para onde você vai. Por isso, olha para Jesus Cristo, olha para Deus, porque só ali você vai ter vida eterna. Por isso, busca esse Deus maravilhoso. Busca Ele. Eu tenho certeza que você não vai querer ser deixado para trás, como os muitos que estão acreditando em outras coisas, em outros deuses. Não existe mediador nem medianeira. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, meus irmãos, faça como já foi cantado aqui. Olhe o rosto de Cristo, não como aquele Cristo caído ali na cruz, maltratado, sem semblante horrível. Jesus Cristo está vivo, Ele vive e reina para todos sempre, porque somente através dele, de Jesus Cristo, nós podemos chegar ao Pai. Por isso, busque realmente esse Deus maravilhoso. Como já falei, não existe outros a não ser Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, como já foi falado aqui, temos ali a nossa congregação sede, Rua Cônigo Tobias 168. Vai lá, você vai receber uma palavra para transformação, porque só Jesus Cristo transforma, liberta, cura e salva. Não existe, como já falei, outros a não ser Jesus Cristo. Por isso eu agradeço por tudo em nome de Jesus. De tudo quanto já foi falado aqui nesta manhã, seria o suficiente para que você entendesse a palavra de Deus, entendesse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai
a não ser por Ele. E quando Ele disse, ninguém vai ao Pai, a razão pela qual Ele morreu na cruz para salvar. Ele não deixou aqui uma religião, uma seita, mas Ele deixou um caminho. E esse caminho é Ele que conduz a Deus. E Ele então exalta o nome do Pai. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Nós estamos aqui, como já foi dito, somos da Assembleia de Deus, Ministério Belém, situado a Rua Cônigo Tobias 168, fica bem próximo aqui, mas neste folheto que está sendo entregue, aos poucos, alguns não querem, não pegam, é um direito de cada um, outros pegam, levam para casa, leem, porque é extraído da Bíblia o que está aqui neste folheto. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Em razão de estarmos aqui, porque nós temos um compromisso com Deus. Quando o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas não termina aí. Porém, aquele que não crer será condenado. É Jesus quem disse, não somos nós. Será condenado por não aceitar o sacrifício do Calvário, por não aceitá-lo como único e suficiente Salvador, por não aceitá-lo como Senhor da sua vida. É Ele, através do Espírito Santo, que rege a vida do ser humano. Aquele que tem Deus no coração, aquele que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo no seu coração, ele não entra no mundo das drogas, ele não bebe, ele não fuma, porque ele tem força para dizer não ao diabo. Quantos adolescentes, jovens e até crianças estão atolados neste mundo de engano, se envolveram com drogas, trazem angústia, tristeza para os pais e não conseguem sair. Ainda que lutam, é como remar contra uma forte correnteza. É muito forte este assunto das drogas que tem dominado. Temos aqui no Brasil a famosa Cracolândia. Eu digo famosa no mau sentido. Lá tem pessoas de todos os sexos, toda formação, tem advogados, pessoas formadas, técnicos, pessoas de alta cultura, porém se envolveram, estão lá e não conseguem sair, porque não querem Jesus como seu Salvador, ou seja, como Senhor da sua vida. É muito importante criar os filhos no caminho do Senhor, criar filhos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, para que não traga problema para sua família mais tarde, para que não tenha um casamento frustrado, consequentemente filhos frustrados também, porque vê o pai e a mãe envolvidos com drogas e começam a pensar, o que eu fiz para pagar tudo isso? Não entendem, não conseguem entender. A razão de estarmos aqui é porque nós somos egoístas, saímos do nosso templo, deixamos a nossa casa, o nosso lar e viemos aqui porque temos convicção daquilo que nós falamos.
temos certeza daquilo que nós estamos aqui anunciando. Não estamos aqui anunciando uma mercadoria que amanhã ou depois não tem mais, se acaba. Mas estamos aqui anunciando o Evangelho da salvação, que Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Um certo jovem chegou em Jesus. Esse jovem era rico. Ele perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Jesus disse: segue os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu faço desde a minha infância. E Jesus voltou e disse a ele: ainda te falta uma coisa. Vende o que você tem, dê aos pobres e segue-me, para eu ser o Senhor da sua vida e não o dinheiro. Ele abaixou a cabeça, saiu triste, porque ele preferiu a sua herança, a sua riqueza passageira, que se acaba, que se corrompe, do que o próprio Jesus. Mas os discípulos perguntaram: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Ele diz: vocês vão ter muito mais, ou 100 vezes mais nesta vida, e depois a vida eterna. A garantia da palavra de Deus não está só no céu, está aqui também neste mundo, em ter uma vida abençoada, uma vida regada pelas bênçãos de Deus na vida, uma vida que leva vida àqueles que não têm vida, porque nós temos tudo para dar às pessoas que precisam de um aconselhamento, uma oração de fé, uma leitura da palavra de Deus, para a libertação da vida daqueles que precisam se libertar. Portanto, deixamos aqui esta mensagem e as demais que aqui já foram pregadas. Só Jesus salva, só Jesus conduz o homem ao céu. Não adianta ser religioso, ser rico, ter dinheiro, ou mesmo ser pobre. Nada disso vai conduzir a pessoa ao céu. Só Jesus, Ele é a eternidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, gostaria aqui de deixar uma palavra ao seu coração nesta manhã, a qual o pastor já me antecedeu aqui falando da eternidade. Está em
Marcos, capítulo 10, do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta feita há 2000 anos atrás, que ainda nos nossos dias é feita, é perguntada por muitos teólogos, cientistas, filósofos. Todos querem saber da eternidade, de onde irão passar. Este jovem então correu para Jesus, se ajoelhou. Já era um jovem religioso, conhecedor dos mandamentos, mas o seu coração ainda estava vazio. Ele ainda tinha dúvida no seu coração a respeito de onde iria passar a eternidade, porque é bem certo que um dia, sendo jovem ou criança ou velho, como eu já vi crianças morrerem, eu já vi velhos morrerem, eu já vi jovens morrerem, partiremos. As luzes serão apagadas aqui da nossa existência nessa terra. Então nós partiremos e nos encontraremos com Deus. Um destino. Ele queria saber do seu destino, vida ou morte. Jesus falou para ele. Jesus fez uma indagação a ele, se ele queria servir, se ele queria realmente a vida eterna. E naquela balança enganosa do seu coração, aquele jovem escolheu este mundo. Aquele jovem escolheu curtir, viver essa vida, desfrutar dos seus bens, do que é a eternidade. De fato, o que queremos nessa vida? Será que realmente é a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? O meu convite a você aqui nesta manhã é que você possa abrir o seu coração e se entregar a Ele. Talvez você diga no seu coração: deixarei para quando estiver velho, deixarei, para quando estiver bem velhinho, de cabelo branco, entregar a minha vida ao Senhor e ser salvo. Mas não é assim. A vida não funciona assim. Não sabemos o nosso dia de amanhã. Certa vez eu aprendi uma grande lição já na minha adolescência. Eu costumava acordar e ir para a escola. Então, um dia eu vou deixar para dormir mais um pouco. Então eu deixei para dormir mais um pouco, acordei já atrasado e corri. E aquele dia eu me deparei com o portão da escola fechado. Aquela era a oportunidade, era um dia importante para mim, mas eu perdi, porque eu deixei para depois. Então eu aprendi ali uma lição, não dentro da escola, mas para fora, de que nunca mais deixarei as coisas importantes para depois. E é o que eu digo para você nesta hora: onde você passará a sua eternidade, não deixe esse assunto para depois, não deixe esse assunto para mais tarde. Decida-se hoje aonde você deseja passar o seu eterno destino, com Deus ou sem Deus. Aqui já foi dito que Deus ama você, que Deus quer perdoar os seus pecados, que Deus quer te dar umas mansões celestiais na eternidade. Tenha paz em Deus. O meu desejo é que você tenha chance, tenha oportunidade de se entregar a Jesus Cristo hoje, não amanhã. Amanhã pertence a Deus. Se você clamar o nome dele, invocar, pedir a ele graça, misericórdia, o perdão, Deus perdoará os seus pecados. Este é o Evangelho pregado há mais de 2000 anos atrás. Creia no Evangelho e se arrependa, e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe você, a sua família e o seu dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nessa praça, Barão Homem de Melo, está se aproximando o Natal, as festas que reúnem as famílias, a alegria é exaltada, a confraternização, a reconciliação das famílias, um momento maravilhoso, não somente nos povos que seguem a Cristo, mas em todas as nações do mundo, de alguma forma, o Natal tem influência. E tudo começou com a visita de um anjo a uma jovem, uma donzela, por nome Maria. Ela recebeu a palavra daquele anjo que anunciava que ela viria ser a mãe do Salvador. E então, num primeiro momento, Maria ficou bastante impressionada
chegou até a questionar uma notícia desse tamanho. Como se fará isso? Visto que eu não conheço um varão, visto que eu ainda não estou convivendo com o esposo prometido, como pode acontecer isso? Realmente, uma notícia desse quilate, dessa grandeza, trouxe admiração para o coração, para a mente daquela jovem. E então, para acalmar o seu coração, prosseguiu o mensageiro angelical dizendo: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo haveria de gerar em Maria o Filho de Deus. Foi a forma que Deus encontrou depois de mandar diversos anúncios à humanidade. Deus falou através da natureza, Deus falou através do dilúvio, Deus falou através de Israel, seu povo, dos profetas. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Chegou um momento em que o próprio Deus precisou entrar neste mundo. E Ele o fez na pessoa de Jesus Cristo. Assim, nós podemos afirmar aqui nesta manhã, de modo bem abreviado, que Maria foi a primeira pessoa que teve uma experiência cristã, pois ela foi a primeira pessoa a receber Cristo na sua vida, evidentemente para gerar o Filho de Deus. Mas eu quero que você agora ouça o que Maria recebeu de mensagem de sua prima. Pouco tempo depois, já estando grávida, Maria vai até Judeia. E lá na casa de sua prima Isabel, ao chegar, a sua prima exalta, revelada por Deus: de onde me vem esta bondade de Deus, que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Pois também Isabel estava grávida, e dentro do seu ventre saltou a criança, cheia do Espírito Santo. Uma obra misteriosa que Deus realizou apenas por ouvir a saudação de Maria. Isabel teve este sentimento. Assim, quando a sua prima diz: de onde me vem que está me visitando a mãe do meu Salvador? Então, Maria começa a pronunciar um cântico que ficou famoso na história. É o chamado Magnificat. Uma expressão de adoração a Deus. Lucas capítulo 1, verso 46. Ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque me fez grandes coisas o poderoso, e desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurado. Poderoso é o Senhor, e santo é o seu nome. Com estas expressões que fazem parte desse cântico famosíssimo, Maria dá para nós a noção de como alguém se torna cristão. E como é? Vou lhe dizer: o cristão não exalta aquilo que faz, aquilo que realiza. Havia um fariseu que disse assim: Senhor, te dou graças, porque não sou como os demais homens. Senhor, te dou graças, porque contribuo, dizimo, faço e aconteço. Essas declarações são de religiosos confiantes nos seus feitos, nas suas obras. Mas o cristão não é assim.
O cristão não exalta o que faz, mas o que Deus fez na vida dele. Por isso é que Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Chamou a Deus de Senhor e de Salvador. Maria reconheceu a sua humildade, a sua baixeza, pois disse: pois ele atentou para a baixeza da sua serva, para a sua humildade. Com isso, Maria quis dizer que todo aquele que é cristão de verdade não reconhece nenhum mérito próprio, mas humildemente reconhece que só pode conhecer a Deus aquele a quem Deus se revela. Humildemente ela reconheceu que não poderia produzir a sua própria salvação. E ela disse: de agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurada. E foi mesmo, entre as mulheres. E finalmente ela reconhece dois atributos de Deus. Fez grandes coisas, pois é poderoso. E Ele é santo, santo é o seu nome. O Deus que elogiava Maria naquele momento, ela reconhecia que não era somente todo-poderoso, mas desejava para todos uma vida de santificação, de aproximação dele. Enfim, encerro as nossas palavras aqui nesta manhã, agradecendo a Deus, porque é nas palavras de Maria, a mãe do Salvador, que encontramos os requisitos para dizermos: sou um cristão. Ninguém pode produzir cristianismo por si mesmo, nem seus feitos, nem seus méritos, nem suas boas obras, nada disso. Ela reconheceu a sua humildade e por isso ela teve a salvação do Senhor. O Salvador veio habitar na sua vida. Quem sabe nesta manhã nós estamos funcionando aqui como Isabel, e com esse pronunciamento e tantos outros que você ouviu, você possa pensar: ah, eu nunca me enxerguei como um cristão. Mas agora, ouvindo a pregação da palavra de Deus, eu percebi que só Deus salva, só Deus atenta para o humilde de coração, só Deus pode revelar a salvação ao homem. E assim, se esse desejo de seguir a Cristo palpitar na sua alma nesta manhã, glorifique a Deus por isso. Exalte o Senhor, porque o Natal vem aí. E a beleza do Natal não estarão somente nas árvores e nas luzes, mas estará numa nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ser aquele, tal qual Maria, que abrigou Jesus na sua vida. Que Deus, nosso Senhor, abençoe. A Assembleia de Deus Ministério Belém, na rua Cônigo Tobias 168, Alto do Tabaú, está de portas abertas para recebê-lo e a sua família. Que Deus abençoe Pindamonhangaba e que toda esta cidade possa dizer um dia: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bom dia, bom fim de semana a todos.